Hoje, em 9 minutos, uma conversa a respeito das caras que fazem Vitória. Tem personalidades e personagens que são típicas de Vitória, tem a ver com a história dessa cidade, tem a ver com tudo o que aconteceu em Vitória nas últimas décadas. Uma delas é o nosso entrevistado de hoje, que se dispôs agora a resgatar algumas coisas dessa Vitória em mutação, daquela pequena província para a metrópole que começa a se manifestar nessas últimas décadas. Eu me refiro ao administrador, agora escritor, Sérgio Figueira Sarquis, a propósito do lançamento do seu livro No Tempo do Hidrolitol. Prazer, Sérgio, em tê-lo aqui. Prazer todo meu. Tenho a oportunidade de estar conversando com você. Eu vou repassar, o hidrolitol era uma bebida gasificada para aquela época. Nasceu na década de 40, mais ou menos, e ficou até final da década de 60, sendo servida aqui em Vitória pela família Benezar. Benezar. É. E você resgata esse tempo, que não estou falando dos anos 60, nós estou falando de meio século atrás. De meio século, talvez um pouco mais, porque eu resgato algumas histórias ocorridas na década de 30, de 40, não é? E a maioria na década de 50, 60. Meio século atrás você era menino. Meio século atrás eu era garoto. Era garoto. A sua infância foi transcorrida onde? Na Rua 7, onde eu nasci. Eu nasci naquele tempo, não se nascia em maternidade, você tinha as parteiras. E eu, então, nasci na minha residência mesmo, em 1936, na Rua 7 de Setembro, do lado da Convertidora. O que é Convertidora? Era a Central Brasileira de Força Elétrica, que hoje é Celso. E agora é o Palácio da Fonte Grande. Agora é o palácio lá da Fonte Grande. Mas com tempo interessante. Você então é uma testemunha privilegiada dessa transição toda que Vitória vem sofrendo nas últimas 5 décadas. Com certeza. Né? O que você acha? Para melhor ou para pior? Alguma coisa para melhor, sem sombra de dúvida. Mas o problema maior é sempre aquele de segurança. O desenvolvimento, eu sempre falei isso, o desenvolvimento traz a insegurança, porque vem muita gente de fora, principalmente na área da construção civil, são pessoas de outros estados e tal, e aí quando termina aquela obra, eles se estabelecem aqui e aí começa o problema da manutenção da sua vida e eles têm que tentar de alguma maneira e aí começa esse problema de insegurança. Eu sempre tive esse ponto de vista. Eu acho que o progresso é bom, mas ele traz para o futuro uma certa insegurança. Você lembra na sua juventude o que você fazia a pé pelo centro de Vitória? Praticamente nada, porque Vitória não tinha muita coisa para fazer, né? Mas a gente andava com maior segurança, de bonde, principalmente, que tinha bonde na época, e transitava pela Costa Pereira, né? Que tinha, principalmente nas noites de domingo, né? As paqueras, né? Que os homens transitavam em volta da praça, as mulheres na calçada, os homens onde tinha o trilho do bonde, um num sentido e as mulheres em outro sentido, para poder se cruzar de frente, né? E Vitória acabava na Ponte da Passagem. Vitória acabava na Ponte da Passagem e na Ponte Florentina Vidos. Ponte Florentina. Exatamente. Que coisa. E o que você nos traz assim de resgate desse tempo aqui, no tempo do hidrolitol? Você está falando por exemplo, nós temos eventos, nós temos personagens, quem se destacava, quem que estava na época na cena política, os jornalistas da época, dos quais você é amigo de muitos, me parece, né? Jornalistas da época, quem que eram as expressões musicais daquele período, os eventos. Você teve então no Festival de Verão de Guarapari. Grande momento. Grande momento. Woodstock capixaba. E qual foi a sua participação no evento? Era eu e Nenel Miranda, que você deve se recordar dele, que era o vereador famoso aqui em Vitória. Nós sempre fomos sócios em todas as atividades, nós tivemos firma de imóveis, uma série de coisas, e nesse momento nós fomos convidados a pegar a venda dos ingressos do Festival de Verão de Guarapari. Então nós tivemos uma participação muito profunda nesse festival. E uma ressaca do mesmo tamanho. Maior ainda, talvez, maior ainda. Festival organizado por Rubim Gomes, Dona Laércio e Gilberto Tristão. Terminou realmente... terminou mal, né? Muito mal, de uma forma trágica. Todo mundo cana. Eu faço uma referência no livro ao festival e digo os problemas ocorridos na época.
e tem uma história aí que é realmente muito interessante, que deve ser lida. Agora, a justiça seja feita também, né, Sérgio? Foi uma questão, talvez, de gestão, de organização para os jovens inexperientes, ousados, né? E diríamos hoje, empreendedores. Sim. O evento, naquela circunstância, tinha tudo a ver, né? Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, Eustáquio. O Antônio Alaerte e o Rubinho, mas o Antônio Alaerte principalmente, ele conseguiu movimentar toda a imprensa naquele tempo do Rio de Janeiro em função do festival, sem despender um tostão. Ele trouxe os maiores repórteres do Rio de Janeiro, trouxe os maiores artistas, você sabe disso, que se comentou, inclusive o Tony Tornado, que fez aquela cena de se jogar do palco, sem gastar um tostão antecipadamente. Por quê? Exatamente por essa forma que ele tinha. Ele fazia reuniões todo fim de semana no Rio de Janeiro e não gastava dinheiro nenhum. Nós que estávamos trabalhando dentro do festival, nós ficávamos impressionados como é que ele conseguia convencer de que aquilo era um negócio certo, que ia dar certo, que não havia problema nenhum. E no final aconteceu o que aconteceu. Sérgio, você, para rebobinar isso tudo, você socorreu da memória ou você buscou arquivos? Não, eu me ocorreu, foi da memória. Da memória? Da memória. Eu tinha o seguinte, eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei de contar casos. E o pessoal adorava. E toda vez que eu contava um caso, você precisa escrever um livro. Eu digo isso até no meu introito aí, eu digo o seguinte, que eu achava que eu escrevendo não ia ter aquele sabor quando você está falando. Sim. A palavra verbal é muito melhor do que você escrever. Como é que eu vou dar aquela entonação, né, para poder aquele assunto ser realmente apreciado? Aí eu resolvi escrever. E no início eu comecei até a rir, a gostar daquilo que eu estava escrevendo. Aí a minha memória começou a funcionar e eu fui colocando. Eu hoje, depois que terminei o livro, eu começo a lembrar de outras coisas. Eu digo, aí os meus amigos, inclusive o Joãozinho Zucarato, vira para mim e diz assim, você vai fazer o segundo Tempo 2. Para contar as outras histórias. Agora, Sérgio, o que você no rebuscar da memória, aí, o que te mais particularmente despertou a sua hilaridade, sua vontade de rir? Que eventos assim, que você considera tocantes, marcantes? É um evento aí que eu acho sensacional. Houve um momento que tudo era gincana, eu não sei se você chegou a participar disso. Aí criaram uma gincana de automóveis, em que as pessoas de automóvel tinham as tarefas para ir, por exemplo, na Praia da Costa, descobrir uma chave na areia, ali do Bar da Sereia, por ali por perto e tal. E era possível que um grupo de pessoas daquele participante o ajudasse, também de carro. Então, veio uma história, que eu conto aí, em que tinha que descobrir o urubu, levar um urubu vivo ou morto. Então, quem tiver a oportunidade de ler o livro vai verificar como é que foi a história, porque realmente é muito hilariante. Você se lembra na época, na cena política, como é que era a cena política da época? Lembro. As paixões políticas da época? Nós tínhamos aqui em Vitória 2 partidos, o PSD e a UDN. O PSD se ligava no Espírito Santo ao PTB de Getúlio Vargas. E a UDN era o Marechal... Henrique Teixeira Lott. Não, o Marechal do Ar. Como é o nome dele? O Eduardo Gomes. Eduardo Gomes. Gomes. E ele tinha um grupo. Então, nós tínhamos aqui 2 facções. Todas elas apoiadas por 2 jornais. A Gazeta e a Tribuna, que nós estamos aqui agora. Então, a Gazeta apoiava o PSD, porque o Dr. Carlos era o dono da Gazeta, e a Tribuna apoiava a UDN. Então, isso era uma guerra tremenda. Inclusive nos comícios havia movimentação, era muito procurado, muita gente na rua, coisa que hoje a gente não vê mais, porque a televisão, praticamente essa forma de você se comunicar com as pessoas, acabou com o comício, ninguém mais vai a lugar nenhum. Sem dúvida. A vida social na época, ela pulsava nos clubes, né? Nos clubes. Que acabou hoje também. Também. E o Praia reinava, o Praia era aristocrático, Não, o aristocrático era o Clube Vitória, que era o Parque Moscoso. Mas o Praia, além de ser um clube muito procurado, muito usado, ele tinha a parte esportiva, o que o aristocrático do Clube Vitória não tinha. Era só a parte social. Já o Praia não. O Praia batia com o Saldanha da Gama e o Alves Cabral. Mas eu não sei se é porque eu sou praiano,
Ele, para mim, era muito melhor que os Pois é, outros. isso que eu ia falar, já existia uma rivalidade, já existia uma competição ali. Ah, claro que existia, inclusive competição mesmo esportiva. Basquete, já o Saldanha competia com o Alves Cabral no remo, além de competir no basquete, no vôlei, né? Já o Praia competia no basquete e no vôlei com os outros clubes, né? E só não competia no remo. E era assim, tinha o Yacht Clube, que tinha também competições esportivas, e uma parte social, mas era mais reduzida. Na verdade, quem comandava era o Praia Tênis Clube e o Clube Vitória. E você como é que você tem assistido, Sérgio, essas mutações que Vitória vem experimentando ao longo dos anos? Sem saudosismo, com saudosismo, entendendo que o novo é inevitável. Não, eu prefiro... Porque você operou no mercado imobiliário também. Operei também, claro. Você viu, então, a mudança assim, da fisionomia da cidade. Nossa Senhora, mesmo porque, Eustáquio, nós vivíamos no centro de Vitória. Os bairros, Praia do Canto, a gente só usava... Porque todo mundo morava no centro de Vitória. Muito pouca gente morava na Praia do Canto. A gente chama de Praia do Canto, porque hoje é Praia Comprida, mas a gente chama Praia do Canto. Então, o que ocorre? Eram poucas residências. Então, a gente só vinha para cá, para a Praia do Canto, para tomar banho de mar. Ou para a Praia da Costa, Barracão, Praia Comprida, que era a Praia do Trampolim, e a Praia do Canto, que era lá perto do iate. E a Praia da Costa é uma lojura danada, né? Nossa Senhora, isso para ir à Praia da Costa, você tinha que pegar de caiaque, né? Pegar o bonde de Paú. Pegar o bonde de Paú, soltar em Vila Velha e ir a pé de Vila Velha até a Praia da Costa. Você não tinha outra opção, não tinha ônibus, não tinha nada. Então a gente vivia isso e tinha muito cinema. A gente adorava cinema. Hoje a gente vai ao cinema, mas a televisão fez com que a gente ficasse mais em casa. E também o clima de insegurança, né? A grande verdade é a insegurança. De desfrutar a cidade, né? Verdade, você tinha o Santo Cecílio, tinha o Politiana antes do Santo Cecílio. Tinha o Politiama, que era um cinema. Que quando chovia você não podia ir, porque o barulho era todo teco de zinco. Então fazia um barulho na chuva, você não ouvia nada no cinema. Tinha o São Luís, na 23 de maio, tinha o Glória, o Carlos Gomes também foi cinema à época. Foi cinema, tinha o Vitorinha, Jadaia. Criando o Jadaia, criaram o Paz, criaram outros cinemas, né? E em seguida acabou. Você deixou muita coisa de fora realmente desse livro? Tem munição para fazer um segundo então? Talvez 3. É mesmo? Que venham eles então. Eu agradeço muito, Sérgio, a sua presença aqui. Muito obrigado. Eu gratuito com a sua iniciativa de fazer essa realidade. Muito obrigado a realidade. você. Muito obrigado. Em 9 minutos a gente contou com a presença desse vitoriense, né? E essa testemunha ocular dessa transição que Vitória experimentou nos últimos anos, empresário e administrador Sérgio Figueira Sarquias. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender erro e acertos caminhos, aprender